abraço para vocês, amigos das redes sociais e também do nosso canal pelo YouTube Mário Varaçal Oficial. Você já sabe, você tem que participar. Dá o seu like. Estamos começando mais uma edição do programa Cara e Coroa, com o patrocínio de Gessolar, construtora, há 25 anos no mercado, oferecendo serviços em gesso, forros, molduras divisórias, orçamentos gratuitos. Gessolar, Avenida Campos Sales, número 50, do Alcides. Um abraço, Alcides. O telefone é 3232-2458. Hoje nós recebemos com muita alegria o nosso grande amigo Antônio Carlos Banha. Tudo bem, Banha? Tudo bem, Varaçal. Uma alegria muito grande estar aqui presente nesse bate-papo e nesse programa maravilhoso, Cara o Coroa, da qual sou fundador aqui há muitos anos. Acho que o primeiro programa fiz com você, com seu pai e ainda com Oswaldo Justo, que foi o meu grande mentor, o grande padrinho político e, logicamente, meu professor de karatê, que eu acompanhei desde a sua candidatura a prefeito. Nós já éramos cabo eleitoral, já garoto, né? Com 19 anos, e tive essa oportunidade. E também, né, vamos falar tanta coisa aqui hoje, dessa vivência, né? Um improvável que vim do Macuco, fui patrulheiro do campus e, lógico, com muita honra, muita alegria, Deus foi maravilhoso na minha vida, colocou pessoas muito importantes, muito melhor do que eu, e essa escola, graças a Deus, eu tenho que agradecer a Deus, a minha família, e pessoas como você, e pessoas maravilhosas que me deram oportunidade, me deram aprendizado e só tenho a agradecer. Obrigado por tudo, é só gratidão. Você lembra como é que foi esse primeiro programa que você fez? Você era o cara. Era. Eu entrevistei. Isso. O Oswaldo Justo, do outro lado, é um homem que tinha um domínio terrível, né? Perfeitamente. Lógico, e a experiência, né? Já tinha sido... E você já tinha essa facilidade, você lembra não? Facilidade, o domínio... Eu comecei muito cedo na rádio, né? Eu fui fundador do programa de debates da cultura sem ser ainda sequer testado nas urnas, né? Eu era um estudante de administração, esportista, né? Pratiquei esporte a vida toda, tinha facilidades, embaraço, né, de lidar com o público, minha família é de comerciantes. Fui voluntário no Comissariado de Menores de Santos por 13 anos. Saí do campus, onde seu Amilcar era o presidente, e depois fui encontrar o seu Amilcar, reencontrar o seu Amilcar no Juizado de Menores. Daqui a pouquinho ele vai falar mais sobre isso, que vamos... Aí essa facilidade. Facilidade, ele tem uma facilidade incrível e realmente é uma pessoa do bem. E o rádio é apaixonante, né? É verdade, né? Rádio é. Daqui Eu a prefiro de todos os veículos de comunicação que a gente participou, o rádio é a minha paixão, porque te deixa à vontade, a gente interage com as pessoas, né? É o grande amigo, né? De todas as horas é o rádio. Verdade. Então vamos lá, um pouquinho no roteiro, né, gente? O nome inteiro... Não entendi. O seu nome inteiro? Antônio Carlos Banha Joaquim. Joaquim, é verdade. Dia, mês e ano que você nasceu? 26 de maio de 65. Estado civil? Sou casado. Com quem? Maria de Fátima. Filhos? 3 filhos. O Vinícius, com 31 anos, a Vitória, com 18 e o João Guilherme, com 16. Netos? Ainda não. Daqui a pouco, então. Tá chegando. Signo? Gêmeos. Escolaridade, aí você vai começar a falar, né? É agora que você vai falar. Você começou a estudar? Eu comecei garoto, né? Comecei na Escola Municipal Cidade de Santos, onde fiz o primeiro ano primário. Vim antigamente a gente falava do pré-primário, né? Minha professora, Verdade. Dona Guiomar, dava aula em casa, dava os primeiros passos, né? Para a gente aprender a caligrafia, o caderno de caligrafia, como é que a gente ia escrever, né? Que ensinou o beabá mesmo. E eu já cheguei praticamente no ensino fundamental, não existia, era o primário que a gente falava, né? Eu cheguei no primário mais ou menos, já sabia ler e escrever, porque aprendi no pré. E fui indo do Cidade de Santos, que era ao lado da minha casa, era só Plomura, né? Encostado à minha casa. E, logicamente, comecei ali os meus primeiros passos. Quando passei do Cidade de Santos, fui estudar no Santa Cecília, para tentar um ensino médio um pouco mais forte, para fortalecer no ensino universitário. Só que nesse meio tempo eu falei, eu era um menino muito ativo, eu queria trabalhar. E meu pai queria, não, você é sua obrigação, o seu trabalho é estudo, você tem que estudar, você tem que... Meu pai era petroleiro, sou neto de estivadores, né?
Eu nasci no Macuco, fui criado no Macuco, vindo de uma família humilde. Meu pai já deu condições de vida melhor, porque já era um petroleiro, e morava em casa própria, e nesse período é antiga, e a gente pode falar hoje que está se extinguindo, a antiga classe média, né, que ela foi desaparecendo ao longo, eram excelentes empregos. A gente tinha um polo industrial de Cubatão maravilhoso, a gente tinha o maior porto da América Latina, que gerava um número sem fim de postos de trabalho, a economia era pujante. Santos foi a segunda maior cidade em arrecadação do estado de São Paulo, perdia só para a capital, para você ver como é que era a pujança de Santos. E aí dei meus primeiros passos no Círculo Amigo Menor Patrulheiro, hoje o Círculo de Aprendizado, o Campus, onde conheci pessoas maravilhosas. Falei aqui recentemente do seu Amilcar, falei do Toninho da Gráfica, mas não posso deixar jamais de lembrar desse querido, desse amigo, desse chefe, que era a essência do campus, a disciplina, a hierarquia, o respeito, meu amigo Severino. Severino foi meu chefe, está lá no campus até hoje. Até hoje ele está. Um beijo no coração, Severino, sei que você está assistindo aqui o Cara o Coroa. Uma pessoa que formou, formatou, forjou, ajudou, ensinou e encaminhou inúmeros garotos, inúmeras crianças, jovens, adolescentes, meninas e meninos, sempre com aquele conselho paternal, com aquele direcionamento, com aquele cuidado. Então, muita gente que passou pelo campus tem uma estrutura fantástica de respeito, de sociabilidade, de responsabilidade, de educação, de postura. Então, é um legado e uma gratidão eterna ao Severino, ao campus, que foi meu primeiro emprego, a primeira oportunidade. Depois fui para Rodrimar, como guardinha patrulheiro. Em 3 ou 4 meses, eu já fui promovido. Eu saí de patrulheiro, eu fui ser office boy. Aí de office boy foi indo, auxiliar administrativo, até chegar de visitador de navios, que era o sonho de todo garoto ser visitador de navio. Depois fui para a parte operacional. Qual a idade que você tinha? Eu 14 anos, 13 para 14, estava no campus. Aí fui até os 21, fiquei na Rodrimar Eurobras e cheguei como visitador de navios e também como auxiliar de operações portuárias, que já estava mudando a nomenclatura, fazia praticamente tudo. Foi uma grande escola da minha vida, a SA Marítima Eurobras, a Rodrimar, porque a gente hoje fala, olha, era o despachante aduaneiro, lá se fazia tudo. Lá se recebia carga, era armazém, era transporte, era terminal, era retroporto, era granel, era todo tipo de carga, era despacho. Então, nós aprendemos numa grande universidade de logística. Hoje tem até cursos nas universidades de aprender a logística, por onde entra, a importação, a exportação, daqui para lá, de lá para cá, porta a porta, qual é o caminho que percorre a carga, de que maneira ela chega, que documentação é necessária. Então, isso a gente aprendeu lá atrás. Estou falando coisas aqui, estou com 56 anos, eu estou falando aí coisas de 43 anos atrás. Então, foi uma grande escola, pessoas maravilhosas. Minha família era proprietária do restaurante Anhangá. Está vivo aí, quero dar um abraço ao meu tio, o Luiz, que está vivo, foi o dono do Anhangá, 92 anos. E lá a gente fazia, nos finais de semana, um bico. Entregava pizza, entregava marmita, era copa do bar, lavava prato. Meu pai ficou de gerente lá alguns anos, depois que aposentou. E a família, praticamente, meu tio é um dos fundadores do Boqueirão, com o antigo 5 de outubro, né? O 5 de outubro, o presidente, que está lá até hoje, o Café Presidente, que era o seu Aníbal, o seu Rogério, Antônio Rogério, tinha a maior barbearia do Boqueirão, e também hoje, ainda tive lá recentemente, o Lanches Praia, com o Messias, que foi meu contemporâneo. O pai dele era dono do Lanches Praia, do Surf Dog, e o chaveiro lá, o Boqueirão, que é o presidente hoje da banda do Boqueirão, capitaneada pelo nosso professor Patela, lembra do saudoso Patela, Chalube, De Maria, do Boqueirão News? Ali saiu a banda, 30 anos atrás nós fundamos a banda do Boqueirão, né? Aquela banda que, como é que é? Se prepara, se organiza, mas não desfila, fica fica naquele reduto, né? E é uma banda familiar. Logicamente, nesses tempos de pandemia, nós temos que tomar cuidado, tranquilidade, não fazer aglomeração, e por isso a questão do carnaval, da banda estão suspensas, mas teremos dias melhores aí para apresentar os nossos foliões aí de 30 anos,
pessoas que a gente viu, 3, 4 gerações ali participando daquela festa maravilhosa. Nós somos do tempo, né, o Barassal, da Batalha de Confetes. Era tão bonito, né? Era bonito, E realmente. organizado, né? Sim, coisa que hoje está difícil. Mas, e depois que você saiu da Rodrimar? Eu fui para Cozipa. Cozipa. Isso, fui trabalhar no porto da Cozipa. Porque a Cozipa era especialista em fabricação de aço, recebia carga granel. E o porto não tinha aquele viés. Estavam buscando pessoas que conseguissem trabalhar dentro, que fosse uma mini agência de navegação. E o que você foi fazer na Cozipa? Eu fui ser técnico de operação portuária. Ou seja, tudo que eu praticava no Porto de Santos, que era multimodal, eu fui lá trabalhar com granel e fui exportar aço. Então, lá aprendi também uma grande escola com grandes oficiais da Marinha, fazer plano de carregamento de navio, embarque de chapas, embarque de bobinas, fazer o controle de toda a operação portuária, desde a requisição de avulsos, o emblocamento da carga, ou seja, toda a parte de estocagem, desde a estocagem do recebimento da carga até o ponto final. Lógico, de envelopamento, de blocagem, de segurança. E aquilo eu fiquei por lá mais uns 7, 8 anos, que quando a Cozipa começou a fazer o caminho inverso, ou seja, a privatização, que passou de Cozipa para Uzi Minas, e começou a fazer uma mudança totalmente astronômica, até para você ter uma ideia. Quando eu saí da Eurobras Rodrimar, vou falar em termos fiduciários, em termos de salário, eu ganhava uma quantia até considerável. A gente ficava, não tinha hora extra, não tinha hora. Quem trabalha em navegação não tinha hora. De dia, de noite, era sábado, é domingo, feriado, Natal. Tem navio, tá lá. Eu fui sair da Eurobras para ganhar 8 vezes mais o que eu ganhava na Cozipa. Veja como o trabalho na Cozipa e naquelas empresas de Cubatão, os grandes salários eram Petrobras, Cozipa, Carbocloro, da Alquímica, Carbide. Então esses eram os salários top. Eu saí para ganhar 8 vezes mais. Quando veio a privatização, começou a se achatar aos poucos. Antes dela chegar em 91, começou o plano de desligamento voluntário. Quando deu o plano de desligamento voluntário, eu fui para lá com praticamente 21 anos, eu saí de lá com 27, 26, 27 anos. Eu falei, caramba, o mercado mudou. O mercado, da onde eu saí, começou a pagar 4 vezes o que a Cozipa pagava. Vê como a mudança foi acachapante. E eu falei, poxa, sou solteiro, a hora de dar o passo, mas eu não desaprendi, eu vim de lá. Então eu vou voltar para a minha área e já tinha 3 ou 4 convites. Peguei o desligamento voluntário, que era na época, era um incentivo de 6 ou 7 salários, mais 40%, mas de garantia, 27 anos. Falei, puxa, eu comprei meu primeiro apartamento. Aí foi com esse dinheiro da indenização da Cozipa e fui trabalhar na Estinave e no Grupo Dixon. Fiquei por lá, na Estinave, no Grupo Dixon. Aí você já tem uma visibilidade de toda a área portuária a nível Brasil, a nível América Latina. Aí você está no mercado inserido no... Porque na Cozipa você é um especialista de aço. Você fica dentro do terminal, só parece que você entra de noite e sai de noite, você não vê mais nada. Só vê o aço, navio e embarque. Então você fica esquecido até para fazer o network, para você ter um contato maior. Então aqui... Cada dia você atendia um navio num lugar. Eu atendi um navio no granel hoje, mas na semana seguinte tinha uma carga geral, depois um navio de líquido, depois um ro-ro. Então, estava sempre... Eu não ficava estagnado. A gente sempre se aperfeiçoava, não só na modernidade, tecnologia, na logística, nas coisas que acontecem. Não que a Cozipa não fornecia, mas a Cozipa ela só trabalhava com granel e com aço. Somente. Aí nós viemos para o Dixon, depois da Dixon eu fui trabalhar na Facina, montei uma filial em Paranaguá, para o Grupo Facina. Trabalhei num terminal retroportuário também por 2, 3 anos, fui diretor do grupo, da Uniport. Fiquei no Grupo Facina também por um bom tempo. E depois tive que trabalhar de freelance, porque fui eleito, né? Eu saí candidato, na oportunidade o Justo, o professor Rivô, e o Esmeraldo Tarquínio, lá atrás. Mas primeiro você começou a trabalhar como cabo eleitoral, né? Então, eu trabalhava Mas foi muito rápido. eu trabalhava na Rodrimar, treinava karatê com o mestre Shinzato.
Eu comecei com 10 anos na academia do mestre Shinzato, eu e meu irmão, porque a gente cortava o cabelo no mesmo lugar que era a academia, porque meu pai era petroleiro, a gente ia na Sindipetro. E o Sindipetro era senador Feijó, no primeiro andar era a Sindipetro, no segundo andar era o Shinzato. Então a gente cortava o cabelo no sindicato, né? E o meu pai ia lá no sindicato, aí escutava aqueles quiais, né? O que é? Pô, garoto, eu tinha 10, meu irmão tinha 12. Nós fomos ver a academia. Quando meu pai chegou lá, a gente estava treinando sem kimono. O mestre, olha, você é bom aluno, você gostou, karatê? Fica um pouco com a gente, né? Eu sei que naquele dia eu já saí com o kimono, já saí matriculado, eu já ia segunda, quarta e sexta. Aí peguei praticamente quase todos os horários. Fui numa aula das 18, porque eu estudava de manhã, né? Então, tive o Walter Prando como professor, então aí, quem treinou comigo, você lembra o Dadinho, do Camiseiro, o dono do Camiseiro, né? O Márcio Fracaroli, o Gilson Despachante, que são os antigos, né? São lendas da academia. O mestre Shinzato, logicamente, foi meu professor. E agora está na mão do Masahiro, que é seu filho, o Mitsu, que é o outro filho dele. Masahiro, um abração para você. E vamos falar de artes marciais aqui, e desses ícones aí, essas lendas que a gente teve. Fiz musculação com Mr. Santos, Elias de Oliveira Neves. Tive um contato maravilhoso de conhecimento, que era muito amigo do meu mestre. Todas as aberturas de campeonato estava lá. Mestre Sombra da capoeira, também uma lenda viva da cidade. Então, são coisas que a gente tem que valorizar, porque não existe absolutamente nada. Professores temos demais, mestre é um só. Então, a gente tem que reverenciar nossos mestres, quem foram, da onde nós viemos, as nossas origens. E isso foi muito importante para mim. E quando eu falo para você que a minha ficha na política é muito pesada, de muita responsabilidade, eu não quis decepcionar ninguém, porque foi uma aposta muito grande de confiança. Mas também estamos vendo, nós sabemos, que quando você entrou na política, você estava realmente preparado. Eu fui me preparando ao longo do tempo, né? Porque quando eu fiz aquele trabalho em conjunto, porque a convivência... tem gente, não cortando, tem gente que, não, eu não quero trabalhar nisso ou naquilo, eu vou ser vereador. Aí você é deputado. Não, você sabe disso. Eu já tinha profissão. Não, eu sei, mas tem muita gente que é assim, né? Não, ele se engana, porque vereador não é profissão. O vereador, ele tem que ser dedicado, ele foi eleito, ele ganha um subsídio e é do povo, pelo povo, para o povo. Então ele está ali para defender o interesse público. Hoje mudou, querido. Não é que mudou, a escola é uma outra. Na eleição pode tudo, só não pode perder, vale tudo. Então esse vale tudo ficou insano. O cidadão, hoje um antro de corrupção, as bandeiras partidárias. Tem gente boa em todo lugar, mas tem os espertalhões de plantão. Os partidos têm dono. Só querem ganhar o dinheiro. Os partidos têm dono, não tem candidatura avulsa. Você precisa se filiar em algum partido. Agora você fala, não dá para rotular partido A, B, C, não. Tem gente boa em todo lugar. Também tem gente ruim em todo lugar. Então, cabe ao eleitor, e só o que transforma, Barassal, só tem duas coisas na vida que transformam o homem. O homem que eu digo a nível universal, o homem e a mulher. Educação transforma e Jesus Cristo é o único que transforma. Aí você vai. E quais são as ferramentas sociais? Eu fui laçado por uma ferramenta social. Ferramenta social hoje, o que é? O esporte. A arte marcial, ela me buscou. Eu tinha 10 anos. Então, a arte marcial, o karatê, ele te dá disciplina. O que é disciplina, o que é hierarquia, o que é sociabilidade, o que é respeito. Primeira coisa que eu aprendo no karatê é como eu entro no tatame, no dojo. Eu tenho que cumprimentar meu mestre umas 200 vezes. Primeira coisa que eu vou aprender, levanto a mão, peço para entrar no tatame, reverencio o mestre, os faixas pretas. Então, isso se chama respeito. Você tem que tá aciado, tá com o teu paramento, teu kimono sempre cuidado, limpeza, higiene, disciplina, respeito. Então, você vai aprendendo tudo isso. Então, com 10 anos, aí depois veio uma outra fonte de aprendizado, que foi preparação para o caminho profissional, que foi o campus. Muito importante na minha vida. Sociabilidade, joguei futebol.
joguei varziano, joguei na praia, joguei com os amigos. Fui pro juizado de menores com 18 anos, eu era plantonista na rodoviária. Você lembra que tinha plantonista na rodoviária? Para dar autorização pro garoto viajar? Sim. Fui plantonista lá, fui plantonista no fórum, na sede. Era plantonista de sábado, depois passei para plantonista de domingo, depois fui para a ronda noturna, depois da ronda fui para adoção. Quem me indicou foi um vizinho. Ele falou assim, pô, você é um menino, eu gosto da sua educação, você não quer vir trabalhar comigo? Eu falei assim, ô excelência, mas como eu vou trabalhar com o senhor? Eu não sou concursado. Não, você é nomeado, você vai ser meu comissário. Você sou eu às 20 horas. Eu falei, caramba, doutor Clineu de Melo Almada, era o juiz de menores, quando eu entrei no juizado, uma série de nomes brilhantes. Com 21 anos tomei um susto. 21 anos, estava no fórum, doutor Zé Henrique Arantes Teodoro, junto com o Marcos, doutor Marcos, que era o promotor e estava chegando naquela oportunidade, já está aposentado, doutor Borba, falou assim, pô, garoto, você está estudando, nós precisamos de mentalidade nova nesse júri. Falei, júri? Mas eu tenho 22 anos, júri, eu estou fazendo administração. Não, aqui tem professores, o júri é do povo. Professor, tem médico, tem jovem, tem idoso. E aqui são 7 palavras aqui, são 7 jurados. O que eles decidirem, nós vamos punir ou não. Eu falei, mas eu tenho que me preparar para isso, eu não conheço a lei. Não, você vai ter, você sabe o que é certo e o que é errado. Você vai ter o discernimento. Então, com 22 anos, eu, garoto novo, a primeira banca de júris vai falar assim, caramba, que eu falei, eu olhei para um lado, olhei e falei, o que eu estou fazendo aqui, né? Paulo Bueno Wolff, colega de júri. Célio Brandão, era da Receita Federal. Peguei Reinaldo Salgado, jornalista, era também membro do júri. É o nome dela? Caramba, Lídia Frederici, foi membro do júri. Jean Paul, era um professor forte também, foi membro do júri. Eu era o único cara, olhava, e tinha 2 professoras também mais experimentadas, uma na época com uns 40, 50 anos, eu com 22, eu olhava assim, tremia, né? O Célio Brandão pôs a mão em mim e falou assim, calma, preste atenção, ouça, tem muito tempo até você fazer o teu juízo de valor, porque a gente depois não pode se comunicar. Quando começa o júri, você vai, fica tranquilo, relaxa. Caramba, aí ficava na minha cabeça, caramba, eu vou estar com o poder de condenar o cidadão ou absolver. Mas o que ele fez? Aí fica aquela ansiedade, né? Calma, vai chegar tudo na hora certa, vai sustentar, vai vir a testemunha. Então, são coisas, são histórias que a gente tem para contar, que tudo isso vem corroborar e consolidar a nossa vida, a nossa história com a cidade, esse amor que a gente tem. Porque, olha, te digo, quem anda com esporte, quem está dedicado com estudo, com esporte, com professores dessa magnitude, seres humanos ímpares. Por isso que eu digo, a minha ficha do MDB foi assinada por Oswaldo Justo, professor Rivô e Esmeraldo Tarquínio. Então, é um peso. São ícones que deixaram o nome deles na história, nas páginas douradas da história de Santos. E meu pai era contra. Meu pai falou, não quero meu filho na política, não tem ninguém da minha família na política. Nada, nunca existiu. Sabe, quer pescar um peixe no mar? Fala assim, não, você caiu aqui, você é do Macuco. Isso é improvável. Meu pai não era político, eu não vim de formação, não sou servidor público, nunca tive um emprego público, nada. Uma coisa... Fala assim, não, ele ficou algum tempo aqui, fez um balcão, ele foi um secretário, depois foi... Não, eu saí do povo direto para a Câmara Municipal. E aí isso foi eleição, reeleição, até que em 2021, falei, poxa vida, não adianta só ficar aqui. Eu acho que eu cumpri minha missão. Eu apresentei 22 mil trabalhos na cidade. Antes disso, a sua primeira eleição foi em que ano? Em 92, eu fiquei como suplente. Suplente, perfeito. Depois? Depois foi em 96. Aí assumi o cargo na época, 2.700 votos. Aí foi só multiplicando, né? 96, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020.
né? Aí parei em 2020. Por 7 vezes o número da sorte. Puxa, diz que é perfeição, né? 7 vezes é perfeição. Foi aprender, acho que era para aprender, né? Então, acho que os meus 2 últimos mandatos, porque você tem que aprender, né? Ninguém nasce sabendo. Você chega lá, vai aprender o regimento interno, vai aprender a lidar com a lei orgânica do município, vai aprender debates. A gente já vinha de uma escola, porque o justo, acho que o MDB foi umas poucas siglas que tinha uma escola preparatória de políticos. Porque a gente fazia os candidatos, antes de se tornarem pré-candidatos, eles faziam um curso com Oswaldo Justo, com as lideranças partidárias, como se fazia um requerimento, como se fazia uma indicação. Já chegava praticamente azeitado na parte teórica. Hoje o cara cai lá de paraquedas. Pum, Não sabe nada. Ele ganhou a eleição, só sabe que ele ganhou a eleição. Aí ele vai Foi isso que eu falei anteriormente. Ele só sabe disso. Ele não está preparado. Não fez. Não tem noção nenhuma. Não, nem para onde vai. Ele tem vontade. Ele tem vontade. Tem Mas vontade de até derrubar a parede com o peito, É, mas ele tem mas que vontade, gente, né? Não, ele está imbuído, né, de ideal Sim. e de vontade. Agora, como vai materializar essa vontade, a necessidade do povo e de que maneira? Qual é a tua ferramenta? Aonde que eu posso ir? Até onde o vereador ele tem competência para legislar? Porque você depende tudo de voto, é da maioria. Tem coisas que tiver despesa ou receita, você já não pode legislar, porque você não tem o orçamento na mão. Quem tem é o executivo. Então, grande parte das leis que envolve dinheiro e que tem que passar pela Câmara, você pode emendar, melhorar, aperfeiçoar, mas o vereador também que não tem ousadia, ele nasceu morto. Porque se você não apresentar, se você ficar com medo do veto, você se encolhe. Ou se você extrapolar também, você cai... Política é o time. É a necessidade daquilo que o povo necessita naquele instante e os usos e costumes, eles não predominaram porque não se criou, porque houve um momento uma barreira, um litígio, ou uma obrigação de fazer, ou o município não fez, ou está faltando. Então você vai utilizar a lei para regular, para regulamentar, para dirimir, para elidir, para mitigar. Então essa é a função do legislador. E também a principal, que muitas das vezes acaba sendo o legislativo o puxadinho do executivo, que está errado. São poderes independentes, tem que ser. Pode ser harmônico, sim, mas não refém. E é o que a gente está vendo, olha, aquela bancada do governo, a bancada do governo. Não, amigo bom é aquele que fala. Amigo bom é aquele que dá bons conselhos. Ó, prefeito, está errado. O senhor vai cair no manguezal, isso aqui vai dar problema, vai dar Ministério Público, vai dar improbidade administrativa, a cidade vai perder, quem pagar mal paga 2 vezes, vai dar retrabalho. Tá entendendo? E esse cara que fala, ele acaba sendo no bastidor do político, é o chato. Aí começa a rotular que você começa a defender interesse político e não interesse pessoal, que muita gente está lá pelo interesse pessoal. Ele faz o trabalho do interesse. Querido, tudo é meritocracia. Se você fizer um bom trabalho, você vai ser reconduzido através do teu trabalho. Mas as pessoas querem só a parte da lei. Uma lei só está em vigência no país, a lei do Gerson, a lei de levar vantagem. Então, onde tem vantagem, o cidadão quer ser. Se tem o partido, ele quer ser o presidente do partido. Se tem a Câmara, ele quer ser presidente da Câmara porque ele quer mandar, porque ele quer prefeito. E hoje nós chegamos num legislativo onde o partido, já diz o nome, é parte. A gente é parte de um partido. E se todos forem consultados e através do voto, que é o Estado Democrático de Direito, o sufrágio é a maior arma no Estado Democrático de Direito. Então eu tenho que levar a proposta, defender a proposta e botar em escrutínio. Se faz isso hoje nos partidos? Não. O cara entra pela janela, sai pelos fundos. Eu quero ser candidato a governo do Estado. Vê esse caso hoje, o caso do Alckmin. O Alckmin era um dos cardeais do PSDB. Mudou a história, ia ser governador do Estado, agora parece que vai ser o candidato a vice do Lula, que não está sem partido, está procurando... Então, está entendendo? Hoje nós temos 513 representantes. E nós não entendemos nada. O povo, a Dilma falava, o povo... Como é que ela falava? O povo é um detalhe. Não! A essência do mandato é do povo, pelo povo, para o povo. Porque o político ele não veio de Marte, não veio da Lua. Ele veio do voto popular e veio do seio da sociedade. E essa coisa dessa amnésia rápida que tem o cidadão brasileiro,
Quem você votou? Ah, não lembro que eu votei na última eleição. Ah, não, eu não gosto de política. Se você não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta. E muitas vezes o cidadão que gosta, ele está em caminhos íngremes e sinuosos. O interesse público não vale nada. O que vale é o interesse dele, interesse do partido dele. E muitas deles, agora, nós já estamos saindo até fora de partidos. Quem é o cambista? Quem é que está pagando aquela campanha por trás, entre aspas, por trás da mesa? Hoje nós estamos até vendo aí facções criminosas participando de eleições de determinados candidatos. Então, isso é temerário. Isso para o crescimento da nação, se a gente não discernir do certo do errado, o Justo falava que decidir é comparar e comparar é decidir. Se você não for, o voto não tem preço, ele tem consequência. Se o cidadão ficar nessa aí, de cesta básica, quanto eu vou ganhar para votar em ti, buscando, fazendo boca de urna, não mudou nada. Porque a máquina vai ter sempre mais. O dinheiro vai falar sempre mais alto. Só que é o seguinte, querido, você vai ter que aturar 4 anos. Cidade sem emprego, cidade abandonada, os próprios públicos deteriorados, a saúde, calamidade. A gente está vendo em tempos de pandemia o desemprego. Ah, mas o prefeito... Não, o prefeito é o chefe da ação política de uma cidade. Se ele não tem aqui, ó, bate na porta do governador. Santos, aqui é passagem de riqueza. Se nós escoamos 34% do PIB brasileiro, como é que a cidade vai ter o maior número de desempregados? Quer dizer que a riqueza passa por cima da ponte. Ponte bonita, né? Que ficou na entrada da cidade, né? 300 milhões, passou a ponte. E o santista fica debaixo da ponte. A riqueza passa por cima. Mas o santista já está debaixo da ponte, não tem emprego. Aquele círculo virtuoso da moeda não acontece mais. Isso aí é perigosíssimo. Já aconteceu, então ficou o quê? 2 grandes instituições da cidade que têm dinheiro, porque são fábrica de tributos. A Prefeitura Municipal, a Receita Federal e o Porto de Santos. Esses têm dinheiro. Aí você vai no comerciante, que é o grande gerador, polo de emprego, é o prestador de serviço. É o supermercado, é o posto de gasolina, é a venda, é a padaria. Esse é tributo em cima de tributo. Aumenta, como aumentou agora, o IPTU. Aumenta, tudo aumentou. Só que nós ficamos numa pandemia, teve gente que quebrou, não teve a velocidade de estocar, foi buscar dinheiro no banco, desempregou gente, quebrou, fechou as portas. Você vê a característica hoje, você vê a fotografia do centro, é melancólica. Então, se sonhou muito com umas falsas lendas, vai falar assim, pô, vai ter o Porto Valongo, o Porto Madeiro, o Museu Pelé, as 3 torres da Petrobras, vamos ter em Cubatão, vamos ter um Ceasa, os aeroportos vão gerar emprego, o túnel ligando Santos e Guarujá. Querido, nós não vimos nada, passou 30 anos. Esse túnel aí é desde a época do Oswaldo Justo. E antes de Prestes... né? Me recordo então, muito bem sobre isso. E você vê que nada disso aconteceu. Promessa. Mentira, né? Não, eu estou falando, é promessa. São promessas que não acontecem nunca. Não, e vem todo ano a mesma ladainha. Por esse motivo que você resolveu se lançar a prefeito. Não aguentava mais, eu falei, eu vou morrer aqui em cima da mesa. Senão você seria vereador, né? Tranquilamente. Mas não aguentava mais, porque você acaba sendo tolhido e sufocado, a máquina é muito forte. Em 2020, então, você falou, não, agora eu vou partir Ou pego a caneta e ponho as minhas ideias em prática e como você vê o peso da máquina, né? Como é que você faz uma candidatura, vai mostrar suas ideias para o povo com 19 candidatos a prefeito? Vai facilitar a vida de quem? De quem está no assento, de quem está na máquina. Com certeza, porque ele tem toda uma estrutura que ele vai fazer a divulgação. Como é que você vai falar as suas propostas num programa de debate que você tem 3 minutos para falar dos teus programas? Você vai resolver os problemas de uma cidade em 3 minutos? Não tem então como, já né? nasce... É uma mentira. A eleição é uma mentira. O Estado é mentiroso. O governo mente. Cada dia que passa, quem está no poder, ele vai se consolidar, porque não dá tempo para alguém do povo chegar e falar assim, mas você ficou lá tanto tempo. Não, eu fui escrutinado, fui sabatinado nas urnas pelo meu trabalho. E, olha, é a eleição mais difícil que tem, a eleição de vereador. Porque você disputa, às vezes, com 500, com 600 candidatos, muitas vezes até da sua família. São 500, 600 candidatos a disputar. Agora, o candidato do executivo,
Aí tem uma série de situações de costura, de partidos que o apoiam, de tempo de televisão, agora tem um fundo partidário, de que maneira... E essa próxima eleição, nós fomos o pioneiro agora a utilizar até a liberdade do fundo partidário, que foi uma mentira. O partidário não dá, não chega. Nós temos... O MDB é o terceiro partido que tenha mais recursos. Mas como é que a gente tem recurso se aquilo é distribuído equanimemente, né, com relação aos assentos no Congresso Nacional? Ou seja, nós só tínhamos 2 deputados federais no estado de São Paulo. Minas tem 17. Bahia tinha 10. O outro tinha 3. Querido, para onde vai o dinheiro? Tá entendendo? Então, é tudo pessoal. Aí tem que ter a cota da mulher, a cota do negro. Aí vai diluindo ainda mais. Muita gente fala assim, pô, tanto dinheiro particular. Querido, não devia usar o dinheiro público para fazer eleição. Anteriormente, mas se não sair do dinheiro público, tem o dinheiro privado. Mas se o dinheiro privado for controlado, ter prestação não com caixa 2, nem com... Você vai fazer um grande serviço para a nação. Agora, você vê que nós estamos falando aí de quase 5 bilhões para se jogar numa eleição. E se a gente tivesse uma eleição única, que seria a oxigenação natural, de vereador a presidente da República, não dá para o cidadão pisar em 2 canoas. Esse negócio de não cumprir mandato... Mas seria também o correto, né? Porque o que se gasta numa eleição... Muito dinheiro. E outra coisa, acaba com essa história de reeleição, que a reeleição acomoda. O cidadão ganha a eleição, na reeleição, principalmente nos cargos de executivo, na reeleição, o cidadão, no segundo mandato, ele já não faz nada, ele senta. Ele acomoda, vem o comodismo, vem o conformismo, ele já está reeleito mesmo, ele vai ter que, ou faz o sucessor ou não faz nada. Então, são coisas que você vai aprendendo e a gente vai vendo as mudanças. Você fala assim, pô, com quanto que o Oswaldo Justo administrava a cidade? Então, o Beto, no primeiro mandato do Beto, eu lembro como se fosse hoje, o orçamento do Santos era 400 milhões, 400 milhões para tomar conta de todas as políticas públicas da cidade. Hoje nós estamos falando em 3 bilhões e 300 milhões. 3 bilhões. Imagina essa dinheirama na mão do Oswaldo Justo, que nós não temos mais essa figura. Essa figura acabou. O gerente da cidade, ele não comia pela mão de ninguém. Quando ele chegava na prefeitura, ele acordava às 4 horas da manhã. Às 4 da manhã estava na rua. Ele já tinha falado. As sociedades de melhoramentos também tinham um outro perfil. Elas iam reivindicar aquilo para a população. Não era subsidiada. Não tinha o emprego que o cidadão da sociedade de melhoramento colocava a filha na prefeitura. Fica quietinho aí, não fala mais nada, não dá pressão. A imprensa, ela tinha autonomia, tinha o jornalista investigativo. Querido, hoje eu cala a boca, amordaça. Peraí, quem é o patrocinador do teu jornal, amigo? É a prefeitura. Então, se ficar falando muito aqui, nós vamos cortar o patrocínio. Então é mais ou menos assim. Manda quem pode, obedece quem que precisa. Então o jornalismo com esse... E olha, grande escola de jornalismo foi a cidade de Santos. Os maiores jornalistas eu tive a capacidade de trabalhar. Klein, o Clóvis Galvão, cidade de Santos. Pessoas fantásticas, radialistas maravilhosos. Acabou. Eles não têm nem poder de criação, de criatividade. Eles têm que falar aquilo que o mestre mandou. Opa, dá o beijamão aí. Senão não vai cortar o patrocínio. E isso compromete uma cidade totalmente sufocada. Olha, o partido tem dono. Do povo, pelo povo, para o povo, a Constituição foi rasgada. Porque vai quem assim o partido determinar. O poder econômico. Nós estamos virando, se você analisar o apartheid lá atrás, com Mandela, que ele lutava pela libertação da África do Sul, você via que ou tinha o milionário rico, ou tinha o miserável. E se você vê nos tempos pandemia e pós-pandemia, nós estamos batendo mais ou menos nessa linha. A nível mundial, você vai ver que o desenvolvimento vai demorar mais. Atrasou 10 anos, em alguns lugares, 20 ou 30. Então você vai ver por quê? Porque você desequilibrou as balanças. Não tem posto de trabalho. Como esteira produtiva, o cidadão não quer mais. Ele não quer mais. Vou colocar uma indústria aqui, vou competir com quem? Se na China lá eu trago o produto da China, para que eu vou fabricar aqui? Então se perdeu a criação, a produção, a linha de industrial.
está se voltando o que era antes. Você está vendo hoje uma migração, tivemos Itapira recentemente, Itapira foi uma cidade, 50% do serviço de agricultura, lá atrás. Ela chegou a inverter, ficou 95% trabalhando na cidade e 5% na agricultura. Hoje está voltando. Quem está na cidade está voltando para o campo. Porque não tem emprego. Onde que tem emprego? O que é o Brasil? É o celeiro do mundo. Então você vai ter que estar faltando alimento, vai incentivar o governo, está fazendo esse governo novo aí com o vice-governador e o Itamar, e que estão na Secretaria da Agricultura, estão fomentando atividades na agricultura para que o próprio Estado... A gente fala tanto de merenda escolar, né? Por que não fomenta a atividade da agricultura e se compra dessa agricultura familiar? Você gera emprego, você traz o subsídio mais barato para a merenda e gira esse dinheiro dentro das cidades. Então, a criatividade do administrador não é só taxar e sobretaxar. Ah, não tenho dinheiro, aumenta o imposto. Não, isso aí todo dia eu vejo isso. Criatividade, ousadia, vamos mesclar moradia. Querido, se o cidadão mora na cidade, ele não vai precisar de mercado, não vai precisar de escola, não vai precisar de policiamento, iluminação, você não vai urbanizar por si só. É o que está faltando no centro. Bem, daqui a pouquinho nós voltamos. O Banha, realmente, nós estamos falando da vida dele, mas ele também está dando uma aula, né? Ele também está explicando, ele desabafa, ele fala o que na realidade está acontecendo e toda a trajetória que aconteceu na vida dele, onde ele adquiriu essa experiência, lógico, a sua capacidade, a sua inteligência, mas ele fica até indignado, vocês perceberam, ele fica indignado pela situação. Ele está detalhando, ele começou a detalhar o que poderia melhorar. Esperamos que, é sonho, não, mas alguém tem que começar, as pessoas têm que lutar. Mas daqui a pouquinho a gente volta. Gessolar Construtora, há 25 anos no mercado, oferecendo serviços em gesso, forros, molduras, divisórias, orçamentos gratuitos. Gessolar, Avenida Campos Sales, número 50. Você participe do Cara ou Coroa, isso mesmo, no nosso canal, pelo YouTube, Mário Varaçá Oficial. Dá o seu like, dá a sua opinião e também nas redes sociais. O Cara e Coroa de hoje, entrevistando o sempre vereador, o Antônio Joaquim Banha. Joaquim. Antônio Carlos Banha Joaquim. Antônio Carlos Banha Joaquim. Parece aquele nome de Dom Pedro, né? Se lembra, né? É uma leve... E tem história esse nome, né? Tem história, né? Tem história porque... Você daqui a pouquinho fala a história, tá bom? Daqui a pouquinho nós voltamos. Um abração.